E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um Minuto Jovem Podcast. Episódio mais que especial hoje, pedido por muita gente, Já trouxemos uma galerinha de onde esse cara é. Vocês já viram no título, já sabem quem que é, Marquinho? Diretor da minha escola, diretor do Polivalente, Alessandro. Uma salva de palmas pra ele. Cara, seja bem-vindo ao nosso obrigado. episódio. Uma gratidão estar aqui. Ah, que isso. Eu já vi ele novão assim, eu falei assim, gente, diretor pra mim tem que ser velho rabugento. Não é diretor novo. Alessandro é o contrário, né, cara? É o contrário. Comecei novo, né? Tá bom, tá caminhando. É isso aí, cara. Bacana demais. É uma honra ter você aqui. E a galera vai ficar curiosa pra assistir esse episódio, hein? Diretor do Marquinhos no podcast. Imagina. E vamos ver, será que vai ter gente perguntando se ele puxa o saco do Marquinhos, se o Marquinhos puxa o saco dele? Tem que ver tudo isso aí. Se o Marquinhos dá muito trabalho. Vamos saber tudo isso hoje em primeira mão, né? Vamos sim. Bom, antes da gente continuar, nossos patrocinadores aqui do Minuto Jovem, Tinalto Tintas. Cara, a Tinalto Tintas é uma empresa sensacional. O que ela faz? Isso que ela tá escrito no nome mesmo, tintas. Ela resolve tudo para você na questão de pinturas. Quer uma cor diferente, quer fazer a pintura da sua casa, tá construindo, né? Tá no seu ambiente, quer fazer uma coisa diferente, uma parede, algum detalhe. A Tinalto Tintas, ela resolve 100% desses problemas aí, tá? Tintas de qualidade é na Tinalto Tintas. E o atendimento, Marquinhos? O melhor do Manhuaçu, cara. Um dos melhores do Brasil, sério. Cara, o atendimento certeza. Lá... É uma empresa família demais, né? Você chega lá, você se sente bem. O Milton veio aqui e uma frase que ele falou foi o seguinte, o dono da Tinalto, né? Ele veio aqui e falou assim, cara, não importa se o cara vem comprar R$1.000 ou só uma latinha de tinta, o dinheiro dele é igual. O sonho dele é igual. Eu só compro lá. Eu só Aí, compro com o Felipe. Bacana demais. Em qual das lojas você compra? Na BR? É, na BR. Na BR, isso aí. O Felipe sempre me atende. É isso aí, Tinalto Tintas fortalecendo o Minuto Jovem desde sempre. Marquinhos, já fez 18. Aqui a desculpa agora. Já começou a tirar a carteira? Vou começar semana que vem. É porque tem que ter um processo, né? Já tá olhando o curso de legislação pra fazer tudo certinho. E onde vai ser? Autoescola Shekinah. Cara, a Autoescola Shekinah é a autoescola aqui do Minuto Jovem, né? Eu tô fazendo lá, a Sarinha vai tirar a carteira de habilitação lá agora também. Marquinho já tá... Vamos colocar aqui nas próximas semanas, ele já tô lá. Já tá quase fazendo a prova, né? E, cara, os melhores atendentes, uma recepção, assim, super calorosa, uma coisa massa também, que é a motopista própria, que é uma vantagem sensacional, que você vai ter um gasto a menos e também vai poder... Pô, velho, minha autoescola, ela tem motopista própria, né? A moral que tirar tem essa autoescola... Né? Vai tirar de grandão aí. Então... Quer procurar uma autoescola? É a Autoescola Shekinah, que por ser a motopista própria, no caso nas aulas de moto, o custo é um pouco menor, então vai te ajudar nisso aí, tá? São sensacionais. Marquinhos, vamos supor que você entrou na Autoescola Shekinah, mas tá com dúvida na legislação, não tá entendendo muito bem, já tá quase no dia de sua prova, o que você vai fazer, cara? Eu vou procurar a Autoescola Online, mano. Hoje tá igual a televisão mesmo, né, cara? Igual ratinho que faz assim, geralmente não é assim não, tá vendo? Autoescolaonline.net tem o curso que garante a aprovação na prova do Detran 100%. De qualquer um, cara. O que é isso? É uma agregadora das autoescolas. A Autoescola Online é uma produtora, uma editora de materiais de trânsito online. Então você compra o curso aprovação garantida e ele resume tudo que vai cair na prova para você, cara. Você vai estudar, vai entender as cascas de banana, vai aprender a resolver as questões, né? Não é decorar, não. Você vai aprender a resolver as questões para passar. Não tem erro com a Autoescola Online. Não mesmo. Lembrando que é necessário de você estar vinculado a uma autoescola e cumprir a carga horária da autoescola. É um trabalho separado, né? O que vai evitar com que você seja reprovado. Você quer ser reprovado? Eu acho que você não quer, não. Então, Autoescola Shekinah e Autoescola Online em uma parceria para você não ter erro e tirar sua carteira com a maior tranquilidade. Partiu, Marquinhos? Vambora, né, mano? É isso aí. Cara, você é jovem, isso me surpreendeu bastante. Quando falou Alessandro, bom. assim, não, é que eu pensei assim, que eu não sei a sua idade, mas você aparenta ser muito jovem. Falei assim, o Alessandro, ele deve ter uns 55 anos, cabelos grisalhos, o cara vai chegar assim e tal. Não, é sério mesmo. E me admira você ser jovem. Por que você quis entrar nessa área, assim? Como que você começou na carreira da educação? Desde o início. Eu escolhi ser professor. Eu fiz a graduação... Tem gente que escolhe esperar, né? Eu escolhi ser professor. Né? Eu já fiz o ensino médio pensando em um dia retornar à escola como docente e as coisas foram fluindo. A minha graduação
Eu terminei o terceiro ano numa época muito complicada. Minha família não tinha, né, uma condição assim, financeira que eu poderia sair da minha cidade. Eu teria que esperar mais um tempo, porque minha família é do meio rural. Então, não era todo ano assim que a colheita era boa. Mas eu fui para a universidade com bolsa do ProUni. Eu estudei 100% com bolsa integral. Foi no primeiro ano que teve lá o ProUni. Naquela época, a universidade não era acessível, né? Hoje é mais fácil ir para a federal. Hoje tem o SISU, o aluno nem vai lá na universidade fazer prova, né? Já entra com a nota do Enem. Naquela época, o vestibular era presencial. A gente tinha que ir para as universidades fazer prova. Então, a universidade pública era mais distante. Entendi. Eu estudei em Carangola, né? A UENG, aparentemente, ela tinha uma parceria com a UENG, mas na minha época era particular, os alunos pagavam. Hoje já é pública, de uns anos para cá. E eu fiz letras, né? Estudei de 2005 a 2008. Então, eu cheguei à universidade com 17 anos. Eu cheguei à faculdade com 17 novo anos. Mesmo. Saí do terceiro ano e ingressei em fevereiro. Isso. Então, você já sempre soube que você quis isso. Você queria isso. Sempre quis ser professor e... De português? Isso. Eu queria ser professor de português, fiz letras. Um cara bem decidido, né? Já quero ser professor e de gosto do que eu faço, não me arrependo, faria de novo. Eu penso que nós, professores, né, o bom professor é aquele que reparte fatias do seu capital cultural. Nós temos que, né, fazer as pessoas chegarem à cultura letrada. Da mesma forma que o capital, né, que o dinheiro é dividido, a cultura também. Muitas pessoas não têm acesso. Nós precisamos né, trazer as pessoas para a criticidade, para a evolução do pensamento crítico. Então eu tinha essa visão de contribuir. E eu busco isso na minha trajetória, né, contribuir com a formação de pessoas, né, formando leitores e cidadãos. O professor de português, além de formar leitor, ele também forma cidadão. Bacana. Eu só vou cortar você só um minutinho, só para fazer um comentário aqui, só para deixar gravado. Já tem um tempo que a gente está tendo um probleminha aqui com o nosso vizinho que sempre atrapalha o nosso podcast, é com som alto, é com maquita, e é só na hora do podcast, aí vai pôr o som no talo. Tranquilo. E sempre é gravado. Não, eu tô documentando, né, só para falar, pô, velho, eu sei que você assiste, as provisões já estão sendo tomadas, mas pode ficar tranquilo, tá? Você vai continuar fazendo isso aí pra sempre. Pô, mas bacana, cara, eu não vou nada assim. Você não é advogado, não, né? Não, Podia. Mas achei interessante você ter decidido muito rápido, porque geralmente quando fiz 18 anos, eu não sabia o que eu queria da minha vida, não. Você nem tinha acabado os estudos, né? Eu tive a possibilidade, eu trabalhei a minha vida inteira na contabilidade, pra falar a verdade. Então, a minha tendência, talvez, era ir pra contabilidade. Eu já fui o contrário, eu trabalhei em contabilidade na adolescência e eu não gostei muito. Eu também não gostei. Eu não gostei. Eu quero, né, terminar o ensino médio e não sei se eu vou conseguir ir pra faculdade no próximo ano, mas... Você trabalhou em que área? Eu trabalhei em contabilidade, né? No caso, escritório, depois eu trabalhei na prefeitura. Não, sim, na contabilidade, você fazia o quê? Você lembra? Era um escritório menor, então eu fazia de tudo. Né? Tá. De tudo mesmo, entregar documento. A minha família é de São João do Manhuaçu, eu sou de São João. Então lá o escritório, assim, faz tudo. Não é um escritório assim, igual o Manhuaçu. Muitas empresas, né? Bacana demais. Mas foi meu primeiro emprego, eu gostei muito e faz parte, né, da minha trajetória aí. Inclusive, eu até comento, né? Eu acho que todo mundo deveria trabalhar na contabilidade. É um ambiente tão massa que você tem que fazer tanta coisa, tanta responsabilidade, assim, é bacana pra caramba. Que te educa, né? Me educa demais, cara. É porque eu não sou fã de exatas, então... Também não sou, não. Sou fã de exatas, mas o ambiente... Então, professor de português, né? Gostei muito, né, do contador, das oportunidades que eu tive, mas, assim, não queria seguir. Ele literalmente é de humanas. Literalmente. Eu sou das humanas. Eu gosto de cultura, literatura, então isso é bom, né? O que você acha que te levou a querer ser professor de português, Alessandro? Os professores que eu tive bons professores. Pode citar alguns, você lembra? Eu tive bons professores, né? Eu me lembro, assim, no 6º ano. Eu tive uma professora muito boa, que era a Maria Tereza. Hoje depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ela. Hoje ela está em Belo Horizonte, Lagoa Santa, me parece. E ela, assim, eu lembro das aulas dela, né? O carinho que ela tinha, o respeito, também o cuidado com a gente. Aquele cuidado que certos professores têm, né? Tem aqueles mais metódicos, mais rigorosos, e tem outros que têm uma abertura maior. Cada um tem aí a sua prática, né? E a gente valoriza todos. Mas alguns marcam a gente. Claro, com certeza. E depois, no ensino médio, eu tive uma professora também, já trabalhei com ela, a Elisa. De onde? De Realiza. De Realiza. Hoje ela trabalha em Realiza. E gosto muito da Elisa. Gosto de todos os meus professores que passaram, mas a Elisa me marcou também. A forma de ensinar, a forma de lidar, a humildade, né, em respeitar as diversidades ali. Então, isso me marcou muito. Cara, professores marcam a gente, né? Marcam. Então, tem, né, a gente... são exemplos.
Tem aqueles que a gente considera que foram os melhores, né? Isso faz parte da nossa bagagem cultural. E às vezes nem é porque você foi o melhor aluno dele, não. É aquele que você mais se identificou. É porque você gostou dele mesmo. Eu falo, por exemplo, do Elisial, que pra mim é o cara que eu mais me identifico. Inclusive já vi aqui 2 vezes. Eu não era o melhor aluno dele, eu tirava a média, mas eu gostava demais dele, da forma que ele ensinava. E os alunos também nos marcam. Tem turmas que a gente dá aula que você lembra, assim, com aquele prazer. Né? Eu tive um segundo ano em 2018, era um segundo ano, assim, que me marcou muito. Eu encontro com os alunos, com os ex-alunos, tem meninos que são meus amigos hoje. Então é muito bom. Vira amizade. Porque assim, eu conseguia, né? Tinha aquela interação. Tem todas as turmas assim, eu vejo que eu já tô naquela. A gente, quando tá há mais anos na profissão, você vai adquirindo sabedoria, né? Melhora as suas formas de lidar ali, as habilidades. Mas tem turma que a gente tem uma interação maior. Né? Tem aquela troca, né? É a recepção, a estética da recepção, né? O professor tem que ter um público, tem que ter interação. Como a televisão tem a recepção, a audiência, a gente tem que ter aquela interação ali para fluir. E quando você entrou na sala de aula, primeira vez, você lembra da primeira vez que você foi dar uma aula? Em São João? Lembro. Na verdade, eu morei em Carangola. Quando eu comecei a graduação, eu fui para lá. Né? Tinha 17 anos, então parei de trabalhar, né, na contabilidade, optei por ir para lá. E assim que eu fiz 18 anos, eu organizei a documentação para assumir aulas. Então, eu assumi aulas no lugar 10 dias. Eu assumi 10 dias em maio de 2005, em Tombos, né, divisa com Rio. Já, o município de Minas, divisando com Rio já. E era um distrito chamado Catuné, um lugar bem distante, que eu tinha que ia de ônibus até Tombos, depois pegava outro ônibus. Então, foi a minha primeira experiência com sala de aula. Aí depois eu assumi umas aulas em agosto na minha cidade, em Pontões, é um distrito, né, de São João. Eu assumi aula de inglês, dei aula para os meus primos, que eu tinha parentes lá, foi bom também. Eu ia perguntar sobre o inglês. Você tem o inglês também, então? Tenho, mas eu não como que falo, eu não investi. Entendi. Eu trabalhei com inglês só naquele 2005, mas depois, assim, eu queria mesmo a língua portuguesa, seguia a língua portuguesa. E você deu aula para qual série, assim, de início? Fundamental, 6º, 7º, 8º e 9º. E como é que foi? A primeira aula, assim, você estava nervoso por ser um cara muito novo? Não, foi tranquilo. O fundamental é mais tranquilo, né? Não tive assim, eu tinha aquele anseio de entrar na sala, de ser professor. De estrear, né? Porque a faculdade é a teoria, né? As disciplinas lá, a gente vê muita questão teórica, né? A leitura e produção de texto, a linguística. Mas assim, e a aplicabilidade? Então, a pessoa, quando quer ser professor, ela já pensa na prática, eu vou fazer isso, como que eu vou desenvolver isso com os alunos. Inclusive, eu tenho um tema massa que eu pensei aqui, falando como professor de português. Depois a gente entra na questão do diretor, né? Vou segurar o pessoal aí que está querendo saber disso. A linguagem portuguesa, a língua, sei lá como é que eu falo, ela passou por algumas mudanças. Por exemplo, você não sempre foi você, né? Como é que era primeiro você? Vós mercê? Já teve vossa mercê, você mercê. Ele vai caindo. Como professor de português, pergunta polêmica, o que você acha do pronome neutro como professor de português, sem tomar partido para lado nenhum? Só quero saber o que você, como professor de português, pensa do pronome neutro, do todes, né, de colocar como neutro. Não tô falando sério, você entendeu? É uma variação da língua, né? Faz parte da variação linguística e nós temos que respeitar. Eu acho que o principal hoje é o respeito, né? Sim. A língua é um instrumento social, né, de interação. Então, nós precisamos valorizar as formas de comunicação. O professor precisa mostrar para o aluno o que é adequado, o que é inadequado. Sim. Não existe mais certo e errado. A língua portuguesa é adequado ou inadequado. E o aluno ele precisa ter visão crítica. Então, eu não me posiciono assim, a favor ou contra. Não é isso que eu quero também. Eu penso que, um exemplo, o aluno, se ele chegou à sala de aula no 6º ano falando nós vai, eu não posso punir esse aluno. Não posso punir, porque isso faz parte da bagagem dele. E se ele chegar falando isso no 3º ano do ensino médio? Aí é meio complicado. O professor tem que, né, trabalhar, chamar, orientar mesmo e tomar... Mas assim, eu estou falando do 6º ano, por quê? Quando ele chega, eu já tive essa situação, já discuti isso em curso que eu ministrei. Quando o aluno chega lá no 6º ano falando nós vai, ele aprendeu isso com o meio social que ele vive, a variação rural, a variação regional ali. Então o professor tem a missão de mostrar para ele o quê? Aquela forma é uma das variantes, mas para ele vencer, né, para ele ser bem sucedido, ele precisa dominar a norma culta.
ele precisa entender a variação culta. Sim, não, eu estou te perguntando, não é para a gente entrar em polêmica nenhuma que não, é só porque realmente a língua portuguesa ela passou por muitas modificações, né? Isso. Com algumas coisas. Aí eu falei assim, será que é possível? Será que é uma probabilidade? Tirando o lado político, tirando tudo que é de política, seria uma nova regra que agregasse o pronome neutro? Tirando política de lado, eu não li muito sobre o assunto, porque tem 3 anos que eu estou afastado da sala. Então eu estou mais distante assim, das questões linguísticas. Mas assim, a língua ela evolui com o tempo. Ela é mutável, né? Isso, ela evolui com o tempo, né? Então as coisas vão se adequando. Eu penso aí que tem linguistas estudando, né? Vão surgir teses de mestrado, dissertações de mestrado, tese de doutorado, né, defendendo essa questão e outras também criticando. Sim, então os linguistas vão analisar e nós vamos ter que ver aí o processo. Então, essas alterações, elas sempre que o mundo tende para alguma coisa, a língua tende para alguma coisa, é feita uma pauta para ver, vamos mudar o vossa mercê, porque o pessoal não está falando isso. Isso acontece, tem pessoas, né, que estudam, os linguistas estudam a questão usual da língua, né? Legal. Então a UFMG tem o POSLIN, tem uma Associação Brasileira de Linguística também no Brasil, a Abralin, que defende, né, ou analisa essas questões, ou critica, né, tem vários pontos de vista ali. Não, isso é bacana pra caramba, é bacana demais. E Alessandro, você falou que deu aula, quando é que você formou e começou a dar aula aonde mesmo, assim, depois de formado? Olha, depois de formado, assim, no ano assim que eu me formei, eu trabalhava em Luisburgo, trabalhei pouco tempo. Depois eu deixei. Isso era o quê? 2008. Eu trabalhava na prefeitura, né, no serviço administrativo, e assumi algumas aulas em Luisburgo. Devido à distância, eu acabei deixando. Aí eu me formei, né, e aí fiquei em São João um tempo, trabalhando lá. Em 2009, eu vim para Manhuaçu, porque aí eu já defini que eu queria mesmo seguir a carreira do magistério. E como não tinham vagas, né, igual São João é uma cidade que nós tínhamos 2 escolas de 6º ao 9º, ensino médio. Então eu vim para Manhuaçu e eu comecei assim, aqui em Manhuaçu são várias escolas, né, o universo é diferente. E nós, professores, quando nós começamos, nós assumimos 2 meses na escola, 1 mês na outra, todos passam por isso. Alguns já entram em concurso, mas na minha época não tinha concurso quando eu comecei. Então eu trabalhei aqui no São Vicente, A escola do São Vicente é complicada mesmo ou é só boato? Sempre foi, pelo menos quando eu estudava no Salim Nassif, a ameaça do pessoal era assim. Desculpa, quando eu estudava no Salim Nassif, a ameaça da diretora era assim. Vou te mandar pro São Vicente, hein? Você acredita? Eu gostei de trabalhar lá, foi muito bem recebido pela comunidade, pelos professores, né? Pelo diretor que era o Giovanni na época, o Giovanni Majeste. Ah, o professor, não é? Isso, o Giovanni, então assim, ele foi diretor há muitos anos, eu gostei. Inclusive, ontem eu fui cortar cabelo, eu encontrei com um ex-aluno lá, falando, eu fui seu professor fui seu aluno lá no São Vicente. Que massa, cara. Você foi meu professor. Você trabalhou lá em 2009. Realmente, foi no 8º ano. Nossa, tem muito tempo. Que legal. Tem um aluno, um ex-aluno que hoje fez educação física, é personal, converso, sempre o vejo por aqui. Então, assim, foi bacana. Que massa. É uma escola, assim, que as problemáticas sociais são maiores, né? Tem isso, né? É a região, né? A gente sabe disso, a gente tem alunos que às vezes assim não tem tanta assistência, mas assim, a diretora de lá é minha amiga, uma pessoa muito aberta, claro. E ela faz um bom trabalho e eu vejo assim que a escola é boa. Bacana. Né? Tem excelentes pessoas que trabalham lá, muitas pessoas boas, né? Igual você falando desse convívio com o aluno, que o professor, ele sabe que ele vai marcar a vida do aluno para sempre, né? Igual você falando, um cara que se deu aula em 2009, 2008, e ele lembrou de você, assim, sem fazer esforço. Se ele não gostasse de você, ele não ia te parar na rua. Isso, e às vezes as pessoas falam assim, né, rotulam a escola por causa do bairro, por causa da região, e em todo lugar tem pessoas boas e pessoas ruins. Quem faz o lugar é você, né? Isso, nós temos, né, o conhecimento, ele precisa circular ali, disseminar. Verdade. Então, tem muitas pessoas em qualquer lugar que querem vencer, né? Que querem mudar ali o seu meio, né? Futuramente, então isso é bom. Verdade. Aí você deu aula no São Vicente, qual foi a outra escola? O São Vicente foram 2 meses, né? Então eu passei por lá. Um teste. Eu não tive assim, muito convívio com a comunidade. Eu substituí uma professora. Aí depois, né, nesse mesmo ano, eu fui para o Polivalente.
Já. 2009. Eu assumi as aulas de uma professora, a Ruth Leia, que já é advogada. Nossa. A Ruth Leia aqui de Manhuaçu. Nem passei por ela. 2009 mesmo. A Ruth Leia, ela era, né, já era advogada. Ela trabalhava lá há muitos anos e ela estava bem próxima da aposentadoria. E foi a primeira vez que eu tive contato com o ensino médio. Então, a primeira vez que eu dei aula para segundo, terceiro ano. Foi mais difícil. Eu não tinha experiência com o ensino médio. Então, eu tive que estudar. Né? Eu tive que estudar, eu tive que preparar. Já preparava as minhas aulas, mas tinha que preparar mais. Porque o ensino médio, o professor tem que ter um preparo maior, porque o aluno é mais crítico. Embora hoje, né, muitos alunos também não levam a sério, não querem, mas tem muitos que querem. Mas na época, a tendência era querer até mais, né? O pessoal daquela época. Eu percebo que hoje, o aluno, assim, tem muita gente que não quer mesmo. Não estou falando assim, não estou generalizando, mas assim, o ensino médio, o professor precisa ter um preparo para chegar, porque o aluno, ele é mais crítico. Você acha que, por causa da era digital, o aluno de hoje acha que ele não precisa estudar, que ele vai fazer sucesso no YouTube ou no Instagram, e daqui um dia eu tô famoso, eu vou ganhar muito dinheiro. Também, né? Não, nem falo por isso, mas quantos jovens, crianças, a gente vê que fica muito famoso fazendo nada, né? Fazendo um videozinho ali. Você acha que isso atrapalhou um pouco no desejo do aluno de estudar? Olha, eu penso que essas questões precisam ser discutidas na escola, debatidas na escola, né? Para que entre ali no processo de ensino-aprendizagem. A escola precisa utilizar essas ferramentas. Isso não é fácil, porque muitas vezes nós não temos os aparatos. Você fala agregar a tecnologia? Agregar a tecnologia e mostrar para o aluno a questão usual, né? Isso é permitido, isso não é permitido, eu preciso da sua interação hoje. São essas trocas, né? Nós não temos na escola aquele rigor que eu tinha nos anos 70, nos anos 80. A escola passou por mudanças, né? Até os anos 70, a escola era da elite. Até os anos 60, não me lembro a data. Quem ia para a escola era a elite. A partir dos anos 70, né, a escola abriu as portas, foi para todos. Então, ela não se adequou totalmente. Os problemas começaram a surgir e muitos são até hoje. Então, muitas vezes, nós precisamos discutir isso. Essas questões influenciam na minha prática. Né? E a mediação de conflitos, eu gosto muito da mediação. Né? De você ouvir, ouvir e pontuar. Né? Esse caminho eu posso seguir, esse eu não posso. Né? Isso é importante. Que massa. Porque o outro precisa ser ouvido. Né? É um processo de ensino-aprendizagem. Né? A razão não está só com o docente. Né? A gente precisa ouvir ali e fazer a mediação. O bom professor não é só aquele eficiente, aquele que ministra a aula, que sabe, domina o conteúdo. Ele tem que ser eficaz também. Eficaz ao ponto de quê? De que a aula chegue do outro lado. Né? Que a aula chegue no aluno. Um exemplo, às vezes eu tive, né? A gente fala, eu tinha um professor que era excelente, né? No final do ano, poucos passavam com ele. Será que o aluno estava aprendendo? Ele tinha a eficiência de ensinar, mas e a eficácia, né? Da aula chegar do outro lado? Então, isso tem que ser repensado, né? A educação precisa repensar. Eu tive uma professora, eu estudei à noite, eu trabalhei muito tempo, desde os 12 anos eu trabalho. Aí, quando eu fiz 15, eu não dava para conciliar mais. Aí eu comecei a estudar à noite, trabalhar o dia inteiro. Cara, tinha uma professora lá que ela era sensacional. O que ela fazia? Eu não tô mentindo. Todo mundo tinha esse pensamento. Inclusive, foi quando eu estudei com a Dai. Ela ensinava um negócio. Falava, olha, é isso. Aí alguém, qualquer pessoa, olha, eu não entendi. Ela... Não importa, não. Você não entendeu porque você não estava prestando atenção. Não, professor, eu estava prestando atenção. Não, e não repetia, cara. Ela não repetia de jeito nenhum. Então, e não era um negócio, tipo assim, uma ou outra pessoa. Todo mundo tirava pior nota com ela por causa disso. Ela não repetia o negócio. Porque eu não sei o que acontecia. Até os motivos dela também, né? Mas era isso que você tá falando, né? A eficácia dela de entregar um negócio entendível... Ninguém entendia nada, cara. Era um negócio absurdo. Ainda mais a matéria difícil. Né? Eu trabalhava no... Química. Nossa, aí é pior. Eu trabalhei no curso de letras também um tempo, né? Na UNOPAR. E eu sempre discuti isso com os alunos, né? Com os estudantes. Inclusive, lá na escola tem 2 professoras que foram minhas alunas lá na faculdade. Elas fizeram um concurso. A Vanessa, que está me substituindo, a professora do primeiro ano. E a Marcela, que trabalha à tarde. Eu trabalhei com as 2. Entendi. E elas lembram dessas discussões que eu tive em algum momento com eles. Legal. Porque nós, quando assumimos as aulas no início lá da carreira,
Um exemplo, a gente passa por várias turmas, né? Turmas mais fáceis, outras com nível, né, maior de dificuldade, até mesmo com relação à disciplina, porque o professor que está lá na escola há mais tempo, ele escolhe, né? Ele tem o privilégio de escolher as turmas. Então, quando eu chego à escola, eu vou pegar, assim, talvez a turma que o professor, né, titular não assumiu. Então, muitas vezes eu vou ter dificuldade em trabalhar, porque às vezes a turma ela é mais difícil. Verdade. Né? Então, a gente tem que, eu como diretor, eu tento manter esse diálogo, né? Eu sou bravo quando precisa, mas também eu preciso ouvir, né? Ouvir a outra parte, porque o aluno não é uma folha em branco que eu vou, né? Que eu vou moldar. Só você vai falar. Né? Isso, ele traz uma bagagem, né? O aluno não é uma folha em branco que eu vou preencher. Ele traz de casa uma bagagem, e essa bagagem influencia. Verdade. Muito, né? Muito. Essa bagagem influencia muito. A gente não sabe o que ele está passando, né? Às vezes ele fez uma certa atitude lá na sala, mas assim, lá no pessoal, né, comigo lá, ele vai relatar, né? Lá no momento ali comigo, com o supervisor, que ele vai relatar o que está acontecendo. E muitas vezes é uma situação assim que eu não queria ouvir. Eu preciso tentar contribuir. Entendo. Então é uma situação que às vezes eu não queria passar, eu não queria ouvir, mas ele está vivendo isso lá. Né? Algum conflito familiar, alguma situação ali, e isso é comum. É o papel do professor e o papel da escola, cara, para quem tem uma família desestabilizada, se o aluno se abrir, é fundamental, né? Porque ele vai ter um suporte, vai ter uma ajuda ali. Mas para você falou de uma turma difícil. O que é uma turma difícil para você? Uma turma difícil. O que seria? O que te incomoda dentro da sala de aula? Não, mas é difícil mesmo. Qual que é o sentido desse Eu difícil? passei por isso. Esse difícil para mim é quando eu chego à sala para dar aula e parece que eu não sou valorizado. Os alunos não ouvem, legal. Isso é muito ruim, né? Eu vejo colegas reclamando, né? Outros colegas, porque quando você chega, prepara uma aula, você não consegue ser ouvido. Isso lá na nossa escola, eu não estou puxando saco do polivalente não, mas a nossa escola, eu vejo que isso é um diferencial. Por que eu optei, né? Eu falo que eu pedi a Deus para eu voltar para a escola, né? Quando eu passasse um concurso para eu voltar, porque é a escola que eu mais me identifiquei. Porque a gente tem um respeito. Os meninos, eles ouvem, né, Marcos? Os meninos ouvem. Tem problema? Tem. Qualquer escola tem. Mas assim, eu percebo que tem uma interação. Né? A gente é uma escola que vem aí de uma roupagem, né? A cidade, ela tem um valor, é tradição na cidade, assim, eu percebo que ali sempre foi uma escola onde se cobrou mais ali a presença do aluno enquanto discente mesmo, enquanto respeito com o professor. Que massa, cara. E quando eu cheguei, eu observei, até um respeito assim mesmo, não só ali dentro da sala ali, mas fora, né? Fora também. Então isso me fez querer voltar. Eu falo que eu sempre via uma organização desde o começo. Outras escolas que eu passei também tiveram isso, né? Também. Várias outras que eu passei. Eu gostei muito de trabalhar em São João, que é a minha cidade. Né? Os meninos são bons, excelentes alunos, eu encontro hoje. Lá também são, né, colegas e tudo. Mas, assim, em relação à escola, eu me identifiquei muito com a que eu estou hoje. Que massa. E você já está lá desde 2009, no caso, né? 2009 é quando eu comecei. Depois foram idas e vindas, né? Eu era designado, hoje é convocado. Eu lembro que uma vez você me deu aula em 2016. Você estava substituindo... Não, 2016 não, 2017. Você estava substituindo uma professora na parte da tarde, 7º ano. Você já era professor do Polivalente mesmo ou ainda... Já, nessa época eu já era professor, a gente fala efetivo, é o titular, né? O professor que assumiu ali, passou no concurso, foi nomeado. Mas depois do Polivalente, eu gostei muito, eu fui para uma escola que eu aprendi muito, que foi a escola lá do Engenho da Serra, o João Xavier. João Xavier. Foi uma escola que eu aprendi muito. Engenho da Serra? O João Xavier da Costa. O São Vicente, eu não tive tempo, assim, de conhecer todos, eu passei lá por pouco tempo, né? 2 meses. No João Xavier, eu já fiquei, assim, quase 3 anos. Então, assim, eu encontro com ex-alunos hoje, é muito bacana. E lá eu aprendi muito com o público, né? Eu aprendi, assim, as questões disciplinares, porque o professor, muitas vezes, quando ele entra na sala, ele tem problema com a disciplina, o professor, principalmente quando ele chega, né? O aluno te testa mesmo, o aluno faz piadinha, você tem que ter uma sabedoria para contornar. Verdade. Né? Então, eu aprendi muito lá, porque eu assumi as turmas mais difíceis. Na época era o PAV, né? Um projeto que o aluno fazia o 6º, o 7º, 8º e 9º. Então, assim, o professor mais velho de casa não queria o PAV. Então, eu aprendi com aqueles alunos.
E aí eu encontrei com um outro dia no restaurante, lá no Tchá. Sim. Você lembra de mim? Eu fui seu aluno do João Xavier. Falei, lembro, claro. Não lembra nada. Você era brilhante, lembro. Lembro. Então, assim, é bacana. Rapaz, o mais difícil é o professor lembrar, né? Porque, tipo assim, a gente que é aluno, a gente tem... Você acha que lembrou que deu aula pra você em professor. 2017? Lógico que não. Deve ter sido um dia só. Foi só um dia, foi Porque, só um assim, dia. quando eu trabalhei 15... Eu lembro, quando eu trabalhei 15, 20, eu lembro todos os lugares que eu passei. Mas no seu caso, eu fui um dia pra alguém, então... Foi um dia pra alguém, isso mesmo, era aula de português mesmo. eu devo estar alguém, um colega pediu pra eu substituir. Marluce. Isso. Marluce, grande professora do Polivalente também. A Marluce é ótima, foi nossa vice-diretora, fez um trabalho de excelência lá na escola. Ela tá aposentada hoje, né? Aposentou. Nossa, olha, eu já tive uma professora que aposentou, cara, tô ficando... Ela tem uma história lá na escola. Ela é bem lembrada. Não, mesmo. cara, eu gosto muito de falar isso, porque eu acho que os alunos eles têm que valorizar os professores, sabe? Porque, por exemplo, nós aqui, graças a Deus, a gente tem o privilégio de poder ficar perto deles. Ficar perto deles. Se eu quiser chamar um professor meu para vir aqui conversar comigo, ele vai vir. Mas, e isso para mim tem um valor, cara, sensacional. Quantos professores a gente já trouxe aqui? Uns 10? Uns 10 professores a gente já trouxe por aqui. Aí. E cada um deles, cara, a gente guarda... Sabe que é um legado que eles deixaram, né? E até mesmo para você, que por ser o último ano, provavelmente, talvez você nunca mais veja seu professor. Eu acho isso tão forte, cara. E é uma pessoa que te ensina tanto, né? Uma pessoa que você passou o ano todo com ela também, você nunca mais vai ver ela. Os meus professores foram meus professores da primeira série até o final, até o terceiro ano. Então, assim, todos os mesmos professores, cara. Mudou alguns por causa de escola, né? Mas... a mesma coisa, cara. Então, isso marca a gente de uma forma, assim, que deve ser valorizado mais. O professor, ele tem que ser valorizado. E antigamente, assim, né? Não tinham tantas formas de comunicação. Por exemplo, os pais de vocês não tinham acesso à internet, ao celular. Então, o professor, ele tinha uma figura até mais distante, né? Aquele pessoa mais brava, mais rigorosa. E isso foi mudando com o tempo. O professor hoje... Rascão, né? O professor, eu tive um professor de matemática no 6º ano, nós somos amigos e tudo. Era muito bravo, a gente tinha aquele medo, aquele temor. É o Fabiano da escola. Eu não queria falar, mas... E é professor de matemática. Cara, o Fabiano, o estilo dele é aquele estilo mais disciplinador, né? Mas ele é muito diálogo também, os alunos gostam dele. Não, todo mundo elogia ele. Uma pessoa excelente, vocês podem convidá-lo para vir aqui. Ó. Aí, vocês querem o Fabiano aqui? Já pediram pessoalmente comigo, a gente vai fazer isso. E ele é um cara que eu nunca tive aula, mas todo mundo elogia ele, todo mundo mesmo. Só que ele é bem rigoroso mesmo, rapaz. Teve um dia que você tava de férias e a Jussara tirou o atestado, eu acho. Ele que ficou por conta da escola. E na hora do recreio, fila de escola é difícil, né? Todo mundo sabe que é difícil. Os moleques cortando fila e tal. Chega o Fabiano daquele jeito que você sabe bem, gritando, rapaz. E eu lá da minha sala já tava escutando, eu ainda não tinha saído pro recreio. No que eu chego assim, eu falei, o que tá tendo aí? O cara tá gritando. Chego na fila assim, olha só gritando com os moleques. Pode voltar pra trás agora. Eu quero fila correta. Ficou lá. Não teve um que tentou cortar a fila mais depois. Cara, como é que pode? O cara impõe o respeito mesmo. Não, você conhece a Maísa do Salino Nassif? Muito, minha amiga. Muito pois eu estudei em Salino Nassif minha vida toda, até ir pro Maria de Luca, né? Ela fez um negócio sensacional, você deve saber. Tem uma salinha lá embaixo, no pátio, assim, lá é bem pequeno. A diretoria mesmo, mano, ela fez uma sala de monitores. É tipo uma sala de hacker, que o hacker fica com um monte de televisão, com as câmeras em todos os lugares da escola, na porta de todas as salas. E ela ficava vendo, mano. E com o microfone. E quando ela via alguém passando, ela gritava o nome da pessoa, volta pra sala! Mano, não tinha como com a Maísa. O respeito, assim, você olhava pra ela e você, tô errado, beleza. Ela colocava um respeito uma pessoa sensacional. Espetacular, né? Ela sabia o nome de todo mundo, né? Isso, incrível isso, cara. Volta pra sala. Ela chamava todo mundo pelo nome, mano. A Maísa tem uma história, mano. Cada um constrói a sua história. Quando você falou do Fabiano, o Fabiano também tem, assim, ele é disciplinador, né? Isso é nato dele. Ele tem ele tem uma história em relação a isso, eu admiro muito. Característica, né? Cada um tem a sua bagagem, a sua história, e isso que é bacana, né? Ninguém é igual a ninguém. Né? Se todo mundo fosse igual, o mundo seria uma porcaria. Cada um tem as suas qualidades, seus defeitos, e a gente vai se todo mundo seria chato, né? Imagina seria chato. Todo mundo ser igual seria muito chato. Cara, é muito louco isso. E você tem alguma coisa, tipo assim, não, o Alessandro fez isso comigo uma vez, eu não gostei. A hora é agora, hein?
Ou não? Não, Alessandro é massa. Alessandro é massa. Teve uma no início do ano, mas... Nós contornamos, né? Nós contornamos. A gente chegou no acordo. Nós usamos mediação de conflito, foi tranquilo. Tranquilo, foi de boa. Mas esse o diálogo resolve tudo. Mas e quando você quis ser diretor? Que você falou, opa, aqui é o meu lugar, o Polivalente é a minha casa, o meu trabalho, e agora eu quero ser diretor, vou tentar. Não foi algo planejado. Não é um negócio que a gente planeja. Planejado, porque lá na escola, nós professores, nós sempre gostamos muito da Marinalva como diretora. A Marinalva ficou de 2005 até 2019. Ela ficou muito tempo. Muito tempo. Muito tempo, absurdo. Ela, assim, eu não sei como que era antes dela, mas ela fez um trabalho de excelência, ela mudou muito a escola, né? Na gestão dela, o nome da escola foi elevado. Então, assim, quando... Tem uma certificação, né, para ser diretor. É uma prova. Então, quando eu fiz a prova em 2018, eu fiz a prova sem estudar. Fiz a prova e eu passei. Foi fazer porque teve uma oportunidade. Isso. Era gratuito, muitas, né? Deu opção pro servidor fazer. Eu também queria fazer, mas assim, não estudei. Você tava assim, ó, tá dando sopa, vai ter, não vou tá ser fazendo candidato nada. agora. Aqui a gestão é ótima, né? Eu creio que não vai sair, então vou fazer para currículo também. E eu passei, e poucas pessoas passaram na escola. E aí, assim, depois de 2019, que aí a Marinalva optou por não ser mais candidata. E ela se aposentou? Ela foi pro SESEC, ela aposentou no Polivalente em um horário, né? Um cargo, e o outro cargo dela era no SESEC. Então, aí veio a oportunidade, né? Os colegas me perguntando, você vai encarar, né? E aí comecei a amadurecer a ideia, e também por gostar da escola. Né, por achar a direção, né, considerar que a direção era excelente, eu teria a opção de dar sequência ao trabalho ainda do meu jeito, né, ainda embutir algumas coisas, né, cada gestor tem a sua visão, né, eu tenho a minha, eu sou mais das humanas, ela era mais das exatas, né, e foi no caso, veio a resolução, eu fiz lá a inscrição da chapa, né, e concorri. Na época teve chapa, você lembra, né? Foi chapa 1, chapa 2. Assim. Então foi um processo democrático. Entendi. Né? Não sabia se eu ia ganhar, né? Eleição, né? A comunidade quis escolher. Isso é muito bacana, porque até os anos 90, o cargo de diretor de escola era indicação política. A comunidade não votava. Era indicação política. Inclusive, ontem eu conversando com a filha de uma ex-diretora, aqui de Manhuaçu, aí eu falei pra ela, né, a história da sua mãe, que é uma história muito bacana, né, eu vejo muitos ex-alunos falando e tal. Aí ela comentou comigo que na época foi indicação e depois, né, houve mudança. Né, houve mudança. Então, isso não às vezes a pessoa não está preparada para sair, né? Entendi. Hoje é democracia. Eu já entro, né, sabendo que eu fui eleito. A comunidade tem o poder de optar, né, de votar. E isso é o bom. E o que muda? Virei diretor, aí você tem que parar de dar aula. Qual que é o seu papel como diretor? O que você faz como diretor? Olha, eu sou afastado, né, das minhas funções eu tenho 2 cargos na rede estadual. Eu fiz meu primeiro concurso como professor. Legal. E eu trabalhei um tempo na Superintendência Regional de Ensino. Eu fui analista, né, de 2011 até 2014, mais ou menos. Então, eu gostei muito da parte pedagógica, do acompanhamento pedagógico. Eu visitava as escolas, trabalhei muito em Memirim, Alto Jequitibá, no Polivalente também eu fui analista. Maneiro. Aí depois que eu saí da SRE, eu pensei, vou fazer pedagogia, né? Vou fazer uma segunda licenciatura, porque eu gostei de discutir esses pontos aí, de melhoria da educação, o que pode ser feito. Aí eu fiz a pedagogia, fiz uma especialização em supervisão, gestão, e depois eu fiz outro concurso. Aí eu fui aprovado. Na época eu passei, né? Tomei posse lá em São João. Por um tempo eu fiquei indo e vindo. Eu trabalhava em São João e eu ia e vinha. Mas depois eu tive a oportunidade de pedir remoção. Aí eu fiquei só no Polivalente. Eu sou professor num cargo, né? Eu era professor de manhã, sou professor, né? Estou lotado de manhã como professor e à tarde como supervisor. Aí eu sou afastado das 2 funções. Eu fico só como diretor. 40 horas semana, dedicação exclusiva. Eu não posso ter outra função. Eu não posso trabalhar, por exemplo, à noite. Eu não posso dar aulas em outro ambiente, porque eu tenho um cargo de dedicação exclusiva. Se o alarme da escola tocar lá 2 horas da manhã, eu tenho que ir. Você tem é exclusivo Polivalente, né? É um contrato. É igual time de futebol, você só joga em um. Isso, igual à noite, né? O Fabiano está lá. Eu trabalhei, eu vou à noite algum dia. Ele é vice-diretor lá. À noite. Eu vou à noite um dia ou 2, quando precisa, mas assim, o horário é dele, né? Ele está lá à noite. Eu cumpri minhas 8 horas, mas se ele precisar de mim,
eu preciso ir, é dedicação exclusiva. Se ele me solicitar, eu vou. Uma situação que precisa de mim, eu preciso comparecer. Aí, no caso, você optou por ficar de manhã e de tarde, obrigatório, assim, para cumprir a carga horária. Eu fico assim, na maioria das vezes, manhã e tarde, vou à noite também. Mas o público de alunos, né, a rotatividade é maior manhã e tarde. Nós temos muitos alunos. De noite é comparada de manhã de noite, de noite nós temos aí, eu creio que 9, eram 10 turmas, agora são 9, que o terceiro ano aí já se formou, né? Então nós tínhamos o primeiro período EJA, aí foi para o segundo, não tem o primeiro e saiu um terceiro ano. Então são 9 turmas, manhã e tarde são 16. Entendi. E à noite tem menos alunos, né? As turmas do EJA são menores. Manhã e tarde as turmas têm 35 a 40 alunos. É muita então, gente. O diretor precisa estar mais presente ali, porque os problemas que surgem ali, a quantidade é maior. E o que você... O que está em suas mãos ali, né? Que você tem que resolver, que você tem que estar lá, gerir. Qual que é o seu... Bom, eu vou chegar hoje, eu tenho que fazer isso aqui. Ou cada dia é uma coisa diferente. Tem situações que são imprevisíveis. Eu planejo, mas eu chego lá, tudo muda. Tudo é diferente. E às vezes uma situação urgente, um pai chega, um aluno chega, eu tenho que atender. Então eu tenho que olhar ali a questão humana também. Né? Às vezes eu preciso de mim. Mas tem também o administrativo, quer dizer, eu tenho que, né, me trancar ali um tempo para resolver as questões administrativas. Então a escola tem a gestão pedagógica, né, que o foco é com o aluno, legal. A gestão pedagógica, o foco é no aluno, na aprendizagem. É uma área que eu gosto muito, eu sou muito pedagógico. Tem a gestão de pessoal, né, o gerir pessoas não é fácil. Tem o setor de pessoal que cuida disso também, né? Da vida funcional do servidor, a questão de pagamento, legal. Né? E tem a gestão financeira da escola, né? Que o diretor tem que estar atento à questão das compras, das licitações. Tem tesoureiro para isso? Tem o colegiado, tem o tesoureiro, né? Tem o tesoureiro, mas tem o colegiado que está ali junto com o diretor, né? A gente faz reuniões, toma as decisões ali no coletivo. O colegiado, ele tem a função, né? Deliberativa, consultiva. Ele fiscaliza o processo, né? O diretor não tem autonomia de, um exemplo, utilizar um recurso sem passar pelo colegiado. O colegiado, ele é a voz da comunidade. Entendi. Quando nós fomos fazer a pintura da escola, ou pintar os muros, agora a gente ouve o colegiado, conversa com o colegiado. O muro eu já tinha falado há muito tempo, então assim, mas quando a gente pintou a escola, a gente reuniu ali, viu ali com o pessoal, né? Pra gente aplicar aquele recurso. Interessante. Verdade. Super bacana. Doideira. Isso. Isso é interessante demais, né, mano? Imagina você... Porque, tipo assim, olha a responsa. Você tem que fazer compras pro recreio. Como é que você vai ter a noção? Você tem que pagar a conta. A escola tem conta pra caramba, né? Aí a gente tem uma TB financeira, né? Nós temos uma TB financeira que cuida dessa parte. Ainda bem. Mas é o diretor que responde, ele tem que estar ali junto, né? Porque se der algum problema... eu tenho 2 cargos no estado, então eu tenho que zelar por ele. Eu estou o diretor, né? Eu vou sair um tempo, mas eu respondo, né? Por esse período e a vida toda. Então, assim, o diretor tem que estar ali sempre ali pensando no melhor. Verdade. Né? Então, tudo tem que ser muita cautela, porque a responsabilidade é muito grande. Você estar à frente de uma instituição, né? Você coordenar pessoas. Então, a gente precisa ter aí a sabedoria, né? O entendimento, o discernimento para fazer o melhor. E como que você lidou com a pandemia? Nossa, e foi no ano que você assumiu, assim, né? No ano seguinte. Como que foi, cara? Foi um susto muito grande. Nossa, foi um susto muito grande, porque... Você deve ter pensado logo no meu primeiro ano. Porque, assim, quando eu falo de polivalente, hoje, a Maria de Lucas sempre foi a maior escola de Manhuaçu, né? Mas hoje, assim, com a questão do integral, lá o foco hoje é o ensino médio. Então, os alunos ficam o dia todo. Se for olhar a questão de número de alunos, porque dobra a quantidade de alunos, eles têm mais. Mas a circulação de alunos, eu acho que a nossa é maior, porque nós temos fundamental. Entendeu? Então é muita gente. Pensa bem no fundamental, ensino médio, para acompanhar o processo. Então eu assustei no começo. Nós vamos dar conta, que estratégia nós vamos usar. Então, assim, eu lembro que na época eu e os meus vices, né, os professores, eles também ajudaram muito os supervisores. E nós montamos pontos de coleta de material, de entrega de material. Tinha ponto no Coqueiro Rural, na Pedra Furada, na Roça Grande. Lá na Matinha tinha uma mercearia que nos ajudou muito, até de pai de aluno, né, para recolher o material, porque não podia ter muita circulação. Verdade. A gente tentou fazer ali algo no Santa Terezinha. Então, assim, a comunidade ajudou muito. Eu gosto muito, assim, dos nossos alunos. Eles abraçaram a causa conosco ali, os professores, né, os supervisores.
E assim, por mais que o professor não estava na escola, que o supervisor não estava, a comunidade não estava, tudo funcionou ali, né, no online. A gente tentou, a gente tinha uma rotina, né, de data de entrega, tinha uma data de entrega, o professor, né, ele não tinha a obrigatoriedade de ministrar aula online, mas muitos tentaram, né, para facilitar o processo. Então, nós tivemos um êxito muito grande. Tivemos problemas, sim, né, o nosso aluno, ele chegou agora no presencial com dificuldade. Um exemplo, o aluno que na época estava no 6º ano, ele voltou agora no 8º, ele não teve muitas aulas ali. Ele conheceu mesmo o chão da escola no final do ano passado. Verdade. Né? O aluno que começou em 2021, ele foi à escola praticamente só no final do ano. Cara, né? Verdade. Então foi algo assim, né? Isso vai ficar na história isso, né? Ficou marcado. A gente não sabia quando que ia voltar, né? A gente não sabia. E também, assim, eu não tive muito isolamento social, porque eu tinha que estar na escola, né? Eu estava à frente ali para direcionar, eu e os meus vices. Eu falo assim, a minha equipe me ajudou muito, né? Os meus vices, assim, estavam comigo ali o tempo todo, entendeu? A Jussara, a Fabiano, a Juliana e a Raquel também. A Raquel foi minha vice-diretora um tempo, porque a Juliana, ela ficou de licença maternidade, então eu tive muito apoio dessas pessoas ali comigo. Raquel aplicou prova universal essa semana. Isso. E como que foi esse processo, por exemplo? Pandemia, amanhã, tudo fechado. Nossa, como que foi essa decisão? Olha, daqui 2 semanas a gente vai ter que ter aula online, vai ser daqui um dia. Quando que as coisas se resolveram para voltar a ter atividades para os alunos? Tem até os PETs, não foi? Você vai até falar sobre isso, que você tem uma bagagem do PETs. Olha, eu me lembro assim que foi início de março, né? A pandemia, isso que apertou aqui no Brasil. Foi 16 a 18 de março, não me lembro. E assim, tudo fechou praticamente, né? Acabou tudo. Acabou ali e nós ficamos... O Estado teve um tempo ali de preparar, de repensar, né? A Secretaria de Educação teve que repensar. E isso foi, né, o mês de abril praticamente. Nós voltamos antes. Agora, o professor, ele voltou em maio. Então, o diretor teve que preparar a escola. Nós tivemos muitas reuniões, né? Através de videoconferência. Foi uma plataforma nova, né? Que a escola se adequou a ela. E nós preparamos, nós estudamos para em maio iniciar o processo do REAMP, que é o regime de atividades não presenciais, né? As atividades não presenciais. Então isso foi em maio 2 meses. E foi uma resistência, houve resistência, né, por parte dos pais, dos professores, até mesmo de alguns colegas diretores. A gente viu dificuldade no começo, mas depois nós fomos nos adequando, né? Igual a entrega de kit. Eu mesmo tive muita resistência no começo, né, de fazer entrega de kit. Depois eu mudei meu pensamento. Falei, não, o primeiro foi difícil, mas o segundo eu vi o quanto que as pessoas estavam precisando. Então eu vi ali a função necessidade, social. Isso, né? a necessidade. No começo quase ninguém foi pegar. Mas depois eu vi que as pessoas começaram a ir, eu vi que tinha uma função social aquilo ali. Então foi bacana a ideia ali do... Você sabe, o governo, né, disponibilizou kits de alimentação para a escola distribuir para todos os alunos, né? Eu vi que a ideia da Secretaria de Educação foi a melhor, né? Porque a escola usar o recurso da merenda ali em favor das famílias. Isso, tipo assim, não tava servindo merenda na escola porque não tinha aula. A verba, né? Isso, aí eles mandavam um kit de alimentação, era tipo cesta básica, né? Era o kit no começo, depois foi aumentando, né? O diretor teve autonomia de melhorar o kit, então foi bacana. As pessoas, eu vi que muitas pessoas usaram aquele kit mesmo, outros doaram, né? Para quem precisava, isso é gratificante. A escola cumpriu a sua função social ali. E como que foi a sua experiência na pandemia? Mano, pra escola. Março parou tudo, aí eu não lembro quando voltou. Tipo assim, quando eles falou que ia ter PET. Mas aí passou bastante tempo. Foi uns 2 meses, sem nada, né? Tipo assim, tipo férias mesmo. Aí quando voltou, falaram pra gente assistir uma live, que o governo começou a passar aula online, até no canal do Rede Minas, Rede Minas TV. Aí primeira aula eu vi e tal, mas não era aquele negócio interessante, porque tipo assim, era 15 minutos, né? Era muito pouco tempo porque eles passavam pro 9º, 1º, 2º e 3º. E era cerca de 15, 30 minutos. Entendi. Aí era muito rápido. Aí começou os PETs. Os PETs tipo assim... Detestou os PETs. Nem professor, se for ver, gostou. Porque ficava longe do aluno, mandava aquilo, o aluno tinha que entregar tal prazo. Se for ver também, o aluno não fazia, pegava na internet. Cara, começou o aluno que trabalha, ele começou a não fazer.
Porque, tipo assim, era gigante os PETs. Era cerca de português ter o quê? 50 páginas de PDF pra fazer? Por aí, coisa... Tinha alguns maiores, né? Tinha os maiores. Imagina você pegar pra fazer um PET de matemática. Muita coisa. 70 páginas. Muita coisa. Aí começou a ter o povo que fazia e disponibilizava o link na internet. Pra ir lá baixar, colocar seu nome e mandar. Olha, assim, eu vi que a estratégia ali para que nada parasse foi uma estratégia... Na hora, a Secretaria de Educação, ela pensou em algo assim, né? Que ninguém ficasse prejudicado. E não tinha como ser de forma diferente. Por quê? Porque o nosso estado ele é muito grande. Então, um exemplo... Talvez tenha uma região que tinha mais acesso à internet, mas tinha uma região também que não tinha. Um exemplo, o próprio Polivalente. Nós temos alunos ali, né, de várias partes da cidade. Se você ver ali os alunos do Bom Pastor, né, todos têm acesso à internet. Mas tem determinada região aqui de Manhuaçu que não tem. Um exemplo, Palmeiras. Nós temos o segundo endereço lá em Palmeiras, 3 turmas. Nossa, lá a minoria tem acesso à internet. Palmeiras é um então, distrito, né? Isso, rural. então assim, então assim, né, nós tivemos críticas, sim. Mas se a gente pensar a nível de estado, olha só, quantas escolas nós temos, né? Foi um meio que a Secretaria de Educação pensou chegar na galera. Para chegar, né, e dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem. Isso é importante. Eu gostei do REAMP. Eu gostei porque, assim, o aluno não perdeu contato com a escola. Sim, foi uma maneira de também não deixar, tipo assim, fiquei 2 anos sem estudar. Aí eles, tipo, era o que eles podiam fazer mesmo, porque o estado é muito grande, igual ele falou. Não tinha como dar aula online, aula mesmo. E o professor, assim, eu vejo assim, que os meus colegas, eles fizeram melhor. Eles tentaram ali aproximar, né? Tinha uns que fazia videochamada, tipo assim, apoio não faltou mesmo. Podia chamar eles que eles respondiam. Lá na escola nós criamos, assim, um trabalho de tutoria. Um exemplo, para não ficar todo mundo falando com todo mundo, nós colocamos, assim, um tutor para acompanhar. Um exemplo. Foi. Cada turma tinha um tutor. Aí ele ligava para os alunos, ele entrava em contato, não está entregando, né, a família. O que aconteceu? Para chamar a responsabilidade da família também. Chamar a família para a responsabilidade. E para a gente ter um retorno. Então, assim, o professor, ele assumia aquela turma. Foi bacana isso. Ele fazia um relatório, passava... Era uma forma de eu acompanhar também o trabalho do professor. Entendeu? Porque eu tinha que ter um retorno do outro lado, né? Como eu falei, a interação, né? Eu precisava do retorno da outra parte. Então, assim, agora eu vi outras escolas com mais dificuldades, porque os alunos não tinham acesso à internet. Então, a escola fazia o PET impresso, para o diretor também. Teve o PET impresso. Teve, até esse que ele falou que entregava em pontos. Isso, nós contratamos motoboy para levar, quem não tinha acesso, o motoboy levava, né? Para o aluno. Então, assim, o aluno teve assistência, entendeu? Agora, nada substitui a presença física do professor, né? Não, é insubstituível. Nada substitui a presença física. Então, assim, graças a Deus que voltou, né? O que me deixa triste, assim, nessa situação da pandemia, é que chegou um momento em que abriu o bar, abriu tudo, e as escolas estão fechadas. A escola foi quase a última coisa para abrir, eu acho. Sabe o que abriu... depois da escola só? Estádio de futebol. Estádio de futebol, que a aglomeração é muito forte, né? Mas você vê no mercado, lotado de gente, a praça nunca teve onde caber mais pessoas. A escola fechada, não pode estudar. E isso, como você mesmo disse, o déficit que está gerando agora, talvez vão levar anos para conseguir compensar o que foi perdido, né, nesse período para o aluno. O professor tem que ter aquela visão da intervenção, né? Ele precisa intervir ali para melhorar, né? Para fazer chegar ali o avanço do aluno. Não é fácil. Esse primeiro ano está sendo difícil. O professor tem que criar mesmo assim certas estratégias, alguns não dão certo. A família precisa assumir com a escola, né? Porque para a gente conseguir melhorar esses níveis, eu creio que ano que vem vai ser mais fácil. Eu penso. E teve alguma coisa de positivo nisso tudo que aconteceu? Sei lá, alguma digitalização de alguma coisa que alguma melhorou? Coisa nova que aprendeu também. Por exemplo, nas autoescolas. Agora você pode fazer autoescola em casa. Eu penso que o uso... bloqueado, pô. Só em Minas. Penso que o uso da tecnologia, o professor, ele precisou aprender. Verdade. Eu mesmo, talvez, sempre tinha resistência com algumas questões. Um exemplo, eu já mexi com blog e tudo, mas assim... Lá na sala, na época eu comprei até um data show, gostava de usar o meu data show e tudo, mas tem muito professor que às vezes tem uma certa resistência. Por quê? Não é fácil para o professor. Não foi fácil para o professor se adequar a essas questões.
Então, ele também precisou de um tempo. Mas assim, ele aprendeu. Um exemplo, fazer uma videoconferência, né? Uma videoaula não é fácil. Sabia que eu ajudei 2 professores a abrir videochamada? Tá vendo? Deixa que o pai... Mas os meus colegas, assim, nós fizemos os sábados letivos, o online foi muito bacana. Os meninos entravam, tinham interação. Então, assim, eu vi que lá na escola os professores abraçaram a causa, sabe? Eu vi que, assim, que teve positivo. Foi muito positivo. E o bacana foi o retorno. Os meninos gostaram, né? Eu vi que o respeito melhorou com o professor. Eu percebo isso. O aluno sentiu falta do professor. Teve mais contato também, né? É o que a gente falou. Igual você falou que antigamente não tinha muito contato com o professor, que ele tinha aquela aparência de ser mais bravo. E eu acho que ajudou isso hoje a rede social, cara. Lógico, do aluno poder seguir o professor ali, trocar uma ideia pelo celular e o respeito, manter o respeito isso sempre. É massa. Eu acho que isso ajudou e o podcast também é uma ferramenta de... Pô, o diretor do Polivalente tá ali conversando com os meninos. Ele é um cara normal. Eu posso chegar perto dele, posso falar, ô diretor, você pode me ajudar com isso aqui e tal, não sei o que. É humanizar o cara, que às vezes você vê ele lá em cima... Aproximar, cara. A rede social, ela aproxima. Mas eu não tenho essa visão de estar lá em cima, não. Porque... Você não tem mesmo, cara. Mas não você. Mas o aluno tem. O aluno tem. O aluno tem essa visão do professor e do diretor, né? Você vai olhar pra ele e ele vai te dar uns... Vai pra sala. Eu vejo assim, eu estou o diretor, né? Eu nem falo assim, eu sou o diretor. Eu sou o professor, né? Eu tenho meus cargos lá de professor, de supervisor, e eu estou de passagem de direção, né? Até o momento que Deus permitir, eu vou estar lá para fazer o meu melhor. E nessas idas e vindas, né, eu quero procuro deixar marcas positivas. Eu não quero ser lembrado como diretor ruim, não. Não, de jeito nenhum. Então, assim, a gente precisa, né? Marquinhos vai não, né? Não. A gente precisa, né, fazer o melhor, fazer a diferença por onde eu passar, né? Todo mundo lembra de você. Isso. Né? E eu lembro, assim, quando eu cheguei à escola à noite, os meninos brincavam muito, assim, né, falando lá da matinha, do bairro. E depois, assim, eu fui vendo, assim, né, falando, lá eles usam muito complexo, né, complexo do MT. Complexo do MT. À noite os meninos zoavam lá na sala. E depois eu fui conhecendo os meninos, conhecendo o bairro. Eu gosto muito de Matinho, os meninos são muito bons, né. Eu gosto muito, assim, da interação com os meninos lá na escola, entendeu? Eles me ajudam muito. Complexo do MT. Os meninos brincavam comigo, aí, professor, você vai conhecer o complexo quando? Então, assim, tinha brincadeira. Complexo do MT, hashtag. Mas eu assim, eu lembro que quando eu me candidatei, eu fui muito bem recebido lá. Eu nunca vou esquecer isso. Eu tive alunos, assim, que andaram comigo lá, entendeu? Aluno da tarde, tem um aluno que até o Matheus, ele andou comigo nas ruas lá, me ajudou. Então eu vi como que a comunidade me acolheu lá. Então eu tenho que acolher esse aluno na escola, entender, ouvir, por quê? Né? É um meio social. Às vezes as pessoas falam mal de determinado lugar, né? Falam mal de... né? Mas não conhece. Então, em todo lugar tem pessoas boas e pessoas ruins, né? Sim, na nossa família, você percebe isso. Tem aquele tio que eu gosto muito, mas tem aquele também que eu não gosto. Que não gosta. Às vezes eu não falo, mas... às vezes eu não falo, né? Por uma questão de educação, mas tem uma pessoa lá que eu não gosto. Então, em todo lugar, né? Como é o joio e o trigo, né? Exato. Isso existe em qualquer lugar. E quando passou a fase da pandemia, teve aquelas polêmicas, abre ou não abre, e quando abrir vai ser restrito, né, para alguns alunos, uso de máscara, como é que foi tudo isso, na hora de voltar mesmo às escolas? Olha, nós tivemos muito medo, né, o professor teve muito medo, porque assim, medo assim, de muitas pessoas terem o vírus, né. E lá na escola a gente preparou muito, você se lembra, né? Porque era opcional, né? No primeiro momento era uma semana sim, uma semana não. Então nem todos voltaram. Não era obrigado a isso. Então nós trabalhamos muito para preparar a escola. Tem até um vídeo meu no Instagram mostrando a preparação da escola. Nós tivemos um checklist. O diretor tinha que cumprir rigorosamente o checklist, né? E mandar foto. Eu tive que fotografar tudo, mandar. A inspetora foi lá, fiscalizou. E era o meu papel ali, né? Junto com os vices, colocar aquele dispenser nas salas, colocar as medições, né, com fita, aí depois alterou a medição, aumentou, então assim, a gente teve um trabalho. Os ASBs lá da escola, eles ajudaram muito, sabe, os nossos ASBs, assim, eles prepararam mesmo a escola, né, junto com as pessoas que estavam lá no presencial, então foi muito bacana. E o aluno, ele se sentiu acolhido quando chegou. Verdade. Eu percebi que o aluno, assim, ele viu a preparação da escola. E depois foi melhorando, né? Então, no começo, nós não tivemos caso de Covid na escola, por parte dos alunos. Nós não tivemos, assim. Muito bom.
Depois nós tivemos, mas no final, né? Foi. Já foi normal praticamente, assim, já tinha vacinado, então o pai levou o atestado, mas no começo nós não tivemos casos, não. Foi muito bem resolvido essa Foi questão. resolvido, assim, a gente poderia ter tido, né? Eu tinha um medo, assim, eu era muito preocupado, por exemplo, ter que suspender as aulas. Isso é. Nós tivemos escolas que suspenderam as aulas, né, na capital, né, em cidades maiores, mas a nossa escola, eu pedi muito a Deus para fluir. Deu tudo certo. E todo mundo voltou? Os alunos? Foi Ou obrigatório, teve, sim. tipo assim, voltou mais ou menos? Olha, eu achei o final não o final da pandemia, porque não acabou, né? Mas assim, quando autorizou o retorno obrigatório, eu achei muito complicado, porque houve uma resistência muito grande. Porque às vezes o adolescente, né? O que eu observei? Muitos alunos, eles começaram a trabalhar para ajudar a família. Sim. Então foi difícil para ele ter que retornar, né? Então nós tivemos que estudar várias possibilidades, né? Ver a possibilidade dele ir para o noturno, dele analisar a grade, porque a grade do noturno é menor. Mas assim, nós fomos ajeitando a situação, né? O aluno entendeu, a família entendeu, né? E eu falava com o pai, ó, vamos aguardar, porque eu não posso fazer isso assim. Vamos esperar, eu faço dentro da legislação, né? O diretor, ele tem que fazer à luz da legislação, porque eu não posso ser negligente, né? Eu não posso assumir o problema do outro e criar um problema para mim. Então, eu preciso fazer aquilo que é correto, que é legal. Exatamente. Né? Então, a gente foi resolvendo os problemas. Eu, junto com o serviço de inspeção, junto com a direção, supervisão, até fazer a adequação. E esse ano voltou normal, né? Já começamos o ano aí com o retorno de todos. Que bom, cara. Isso é muito mais. E você tá feliz com a volta agora? Graças a Deus. Marquinhos reclamava todo dia. Nossa, não volta às No aulas. terceiro ano, né? Tinha que ser quando- presencial, porque o último ano ser presencial é melhor. Foi quando teve a greve também esse ano dos professores. Você lembra? Nossa, tipo assim, lógico que eu entendi o motivo, Um bom também. mas como era o meu último ano, eu falei, pô, greve, logo agora. E como é que foi a greve pra você que é diretor? Porque a greve foi dos professores. Como que é para Como é professor? que um diretor uma greve? lida com a greve? Como diretor? O diretor, ele não opina Ele não? em relação à greve, porque o diretor não faz greve, né? Mas assim, É proibido? não é que é proibido, Mas né? se fizer... A gente está num cargo de nomeação, então assim, a minha função ali Vai fazer gerir, isso. né? Eu não tenho essa autonomia, Opção, né? Essa opção e seria isso. Talvez seja até imoral, né? O cara, talvez, de um diretor. O diretor, fazer- eu sou de livre nomeação, né? Pelo Estado, então eu não tenho essa autonomia, né? Certo. Eu posso questionar, sim, eu posso falar, mas fazer a greve não compete ao diretor, né? Porque senão o Estado vai colocar outra pessoa no meu lugar, porque ele precisa de uma pessoa que esteja presente ali na dedicação exclusiva. Eu assumi um compromisso de ser diretor, de estar diretor em dedicação exclusiva. No caso de greve, quando tinha greve no Salim Nassif, o Elisiar nunca foi adepto às greves. Tinha aula só dele. Pode, né? O professor que quer dar aula, ele pode ir dar aula na escola. Ele pode, né? Mas para ser de eletivo tem que ter aluno. Um exemplo, o professor que optou por ir lá, um exemplo, eu não sou a favor, é direito dele não ser a favor, é direito dele ser a favor. Tem que ter mas um eu vou à escola cumprir meu horário, né? Mas ele cumpriu o horário, mas dia eletivo é com o aluno. Então, tá tendo reposição, ele vai ter que voltar e ministrar a aula para o aluno. Eu lembro muito claro disso, que o Elisiar, ele dava as aulas e a galera ia na aula dele para ele não ter que dar aula no sábado, né? E eu achava isso muito interessante, né? Muito diferente. Cada escola ali, né, o professorado vai definir, né? Eles vão ouvir ali as partes, né? E vai ter essa definição. Então, cada escola tem uma proposta, né? Alguns aderem 100%, outros não. E o diretor ele não entra nesses aspectos. Verdade. E essa semana agora que vem, o Polivalente vai estar fazendo aniversário, né? Isso, 50 anos, né? Qual o dia que vai ser? Dia 25 de setembro. A escola foi inaugurada no dia 25 de setembro de 1972. Nossa! 72. Deixa eu ver que dia que Nossa, Eu estava até procurando a foto do primeiro diretor, né? E não achou? Achei. Tem foto? Você Domingo. Eu não achei na escola. Domingo que vem. Eu tinha o nome, né? Em 2017, a escola fez 45 anos. Eu era professor do segundo ano. Aí eu resgatei um jornal lá na escola. A escola já teve um jornal nos anos 80, chamado Mirante. Eu tenho até a edição, a primeira edição, vou te mostrar. Nossa, Aí eu resgatei caraca. isso com os alunos do segundo ano, na época. Eu tinha 2 turmas, né? Aí nós construímos esse jornal, a edição dos 45. E na época não tinha foto do Nilson Felisberto.
Aí eu comecei a pesquisar, agora eu, a Roselane, a Eliana Mucida, que estão fazendo um trabalho bacana com o Segundo 11. Aí nós achamos, um exemplo, nós achamos uma notícia na internet falando que ele faleceu, parece que em junho ou julho. Desse ano. Ele faleceu, nós achamos. Eu encontrei um ex-aluno, né, que é o Zé Geraldo, que é diretor do SESEC, aí o Zé Geraldo me comentou, aí ele era de fora, ele ficou em Manhuaçu um tempo, depois foi para Brasília. A informação bateu com a informação do funeral. Aí, a partir do registro lá da internet, nós fizemos contato, né? Lá procuramos o Instagram, Facebook. Eu achei o Facebook dele, entendeu? Aí nós achamos a foto. Aí eu achei uma foto antiga lá, falei, pedi uns 2 ex-alunos para verificar. Esse aqui mesmo. Então, aí nós achamos a foto. Meu Deus, tem muito tempo. Como é que é o nome dele? Nilson Felisberto. Você sabe quanto tempo ele ficou? Olha, eu creio que uns 4 a 5 meses, só o primeiro ano mesmo. A escola foi... O Polivalente era um projeto aí, parece do governo na época, né? Era um projeto, assim, do exterior. O Brasil estava trazendo essa ideia de escola polivalente. Uhum. Tem um documentário falando disso, eu já li algumas coisas. E era um projeto voltado também para a escola profissional, né? Tinha umas questões, o aluno tinha aula de práticas agrícolas, tinha mesmo. Educação do lar. Que massa. Eu não li muito sobre o assunto, mas tinha sim uma visão além daqueles conteúdos ali específicos, da base comum. Tinha uma visão também do trabalho. E os professores, os alunos não mudavam de sala, né? É o melhor. O professor não mudava de sala, o aluno que ia para a sala, ele trocava de sala. Caraca, ele, um exemplo, tocava o sinal, o aluno ia para a sala do professor. Eles mudavam de salas. Que tipo assim, a sala de ciências, a sala de matemática. Que massa. Lá na escola tem até aquelas pias, aquilo ali faz parte desse projeto. Na época tinha aquelas pias, porque era muito, creio que muitas atividades práticas. Uhum. Já teve a horta, né, que tinha muitas aulas práticas na horta. Falam bastante da horta, do então campo. É baseado, foi um projeto norte-americano, que já ouvi relatos de pessoas. E eu creio que não deu certo, né? Talvez mudou o governo, outras pessoas não tiveram essa projeção de levar adiante. E aí a rede estadual, a escola ficou estadual. E vocês podem ver, eu sigo, né? Tem o polivalente por exemplo, Carangola tem um polivalente. Que Angola? Várias cidades de Minas têm do Brasil. E a estrutura do prédio é a mesma, o polivalente de Carangola, mesmo parecido com o nosso. Tem um em Uberlândia? Creio que tem. O de Ouro Preto, tem até o Facebook deles, né? Escola Estadual de Ouro Preto, Polivalente Ouro Preto. A estrutura é parecida com a nossa. A estrutura física é igual de todos os prédios. Então, o nome Polivalente é de um movimento, então. Isso, foi um projeto, né? Na época. Eu sei que tem, por exemplo, Caratinga, eu acho que fechou, mas tem estrutura lá. Carangola, Barbacena, Ouro Preto, São João del Rei tem Polivalente. Entendeu? Que isso, Araguari, eu até sigo. Araxá, eu até sigo. Porque eu vejo assim, né? Sigo lá e vejo. E eu acho bacana o prédio. A estrutura do polivalente ela é igual. Idêntico. É idêntico, parecido. Tem modificação ao longo, mas a estrutura é parecida em várias cidades. Que doideira, né, cara? Muito louco. E é interessante isso que ele falou do prédio ser igual. Cada estado é um polivalente, mas é igual a estrutura. Aí esse professor, eu creio que ele foi nomeado para ser diretor na época. Né? Ele veio de fora, ficou em Manhuaçu um tempo. Que isso. Depois ele, assim, relatos que eu pesquisei, ele foi para Brasília. E lá na rede social dele realmente fala. Ele aposentou lá no órgão tal federal, né? E depois voltou para Varginha. Polivalente na secretaria, indo para diretoria. Tem um quadro lá, né? Dos diretores, de todos os diretores. Nós vamos trocar agora, né? Nós vamos renovar lá a galeria. Falta você. Nós vamos renovar. Inclusive a foto do Nilson, porque o primeiro diretor... Só tem um nome, não é? Isso. Na época não acharam a foto. Então é ele. Só tem um diretor que tá sem foto e só o nome. É ele. É ele. Nós encontramos a foto agora. Rapaz, mas é verdade. Só faltava uma foto mesmo. E o Polivalente tem uma história, né? Uma história linda. Uma história de sucesso. Eu até fiz um vídeo lá falando isso, né? A narrativa da escola é uma narrativa de sucesso. Então ninguém pode ficar de fora. Verdade. Eu penso que é bacana relembrar quem passou. Né? Relembrar e até convidar aqueles que se aposentaram. Nós vamos fazer um café semana que vem com os professores. Eu ia falar pra você anunciar aí o que vai ter pra gente. Eu vou chamar, né? Eu até vou convidar alguns colegas, né? Alguns professores, até eu tô falando, que se aposentaram, né? Um exemplo, Joelma, que você se lembra, né? Joelma, Elaine, Marluce. Muita gente que saiu. Vanderlúcia. Vanderlúcia voltou agora.
Ah, voltou? Voltou, nós estávamos sem professor, eu liguei e falei, Roderlu, você vem cá concorrer a essas aulas, que você é ótima. Ela animou, ela não queria. Eu falei, eu tô aposentada, mas ela convenci. Ela tava com saudades. Sabe? É uma ótima pessoa, Não, uma ela pessoa é incrível. incrível Gosto muito mesmo. dela. Uma Como pessoa e como professora. Aposentou, mas assim, fez a diferença e faz na educação. É muito bom, né? Quando a gente vê que a pessoa tem um espírito, né, ali para aquilo ali. Ela gosta do que faz. Você falou que vai ter semana que vem o café. Vai ser semana que vem mesmo? Ó, nós vamos ter semana que vem. No dia 20, nós vamos ter uma atividade com os alunos. Quem estuda no Polivalente não falte semana que vem. Nós vamos ter, no dia 20, a comemoração vai ser com os alunos, manhã, tarde e Legal, noite. legal. Aí Dia nós 20 dá o quê? Segunda? Terça. Terça, porque segunda tem prova. Aí nós teremos apresentações, né? A escola toda está envolvida com o projeto. Que massa. Os professores, cada professor está trabalhando uma área, né? Ou pesquisando os ex-gestores, ou alguém falando do esporte, ou alguém falando da estrutura física da escola, né? Então, os alunos estão concluindo as pesquisas. A arte também, vocês vão fazer umas apresentações, né? Inclusive, minha sala vai plagiar um clipe, mano, de música. Imagina só. Aí nós estamos organizando essa ação, vai ser dia 20, nos 3 turnos. Que bacana. O aluno é o ator principal da escola, né? Se tem mais professores é porque tem mais alunos. Se diminuir a quantidade de alunos, vai diminuir professor, vai diminuir emprego. Então, o aluno, ele é o foco da escola. Ele é o ator ali principal. Aí nós vamos comemorar com os alunos dia 20. Legal. De manhã, a gente está organizando, mas assim, nós vamos fazer um almoço de manhã com os meninos. Nós vamos servir um almoço, vamos servir ali algo bem bacana. Depois das apresentações. À tarde também vão ter apresentações, à noite. Aí, na quarta-feira, nós vamos ter, vai ter uma missa, né, na paróquia lá do Bom Pastor, nós vamos convidar, é um convite, né, aos alunos, aos professores, agradecer, né. Na quinta-feira, um culto, na terceira Igreja Batista, terceira, né, perto do Cordovil, vai ter um culto. Sim. Na sexta-feira, nós vamos fazer lá, inaugurar nessa galeria, nós vamos colocar as fotos dos ex-diretores, né, a Roselane e a Jussara estão cuidando dessa parte. E no sábado nós vamos ter um evento lá no anfiteatro da Câmara Municipal. Nós vamos convidar alguns, né, os representantes. Vai ser um Rock in Rio do Polivalente. Uma semana de Polivalente. Mas é o jubileu de ouro, né? 50 anos, é jubileu de ouro. O último jubileu da escola foi em 97. Eu estava na 4ª série. Então a escola fez 25 anos. Então agora a escola está fazendo 50, né? Um marco. Caraca. Aí lá na Câmara nós vamos chamar as autoridades, né? Professores que passaram por lá, diretores. E assim, a gente está tendo uma recepção muito grande dos ex-diretores da escola, né? A Nair Marques, que foi diretora de 83 a 87. Ela vai? Creio que sim, vai confirmar. Que legal. Hoje eu liguei para dona Efigênia. Se tivesse isso no Salem Nassif, eu iria. Hoje eu estou chamando alguns ex-alunos para ir. Hoje eu liguei para uma diretora que foi diretora em 74. Né? Ela estava em BH, está em Manhuaçu, e ela relatou para mim, a dona Efigênia Fialho. Conversei com ela hoje. Já vi foto dela lá. Isso, convidei. Ela falou assim: eu vou ver se eu tenho posto, porque ela já é mais idosa, né? Então não é fácil. Eu ficava viajando aqui com o quadro, mano. Eu falei, será que morreu ou não morreu? Tipo assim, os diretores. A mãe do Flávio Almeida, né? Que é lá da Faculdade do Futuro. Flávio, a mãe dele foi diretora. Ela faleceu em 2010. Ontem eu conversei com a irmã do Flávio. A Marisa foi lá à escola, levou a foto pra gente e contou que a mãe dela gostava demais da escola. Na época da mãe dela, a escola tinha canteiros de rosas no pátio. Isso fez parte da escola. Que legal. Então, o Polivalente, ele tem uma história, ele tem uma memória, e isso não pode ficar, né? Não pode apagar, né? Não pode apagar. Isso é cultura e nós precisamos envolver a comunidade. Os alunos estão muito envolvidos. Nós fizemos alguns depoimentos, né? Alguns alunos gravaram, professores, né? Alguns ASBs, ATBs. A equipe abraçou a causa do projeto. Que massa. E eu fico muito feliz, porque nenhum gestor faz a diferença se ele não tem uma boa equipe, né? O gestor não tem que determinar, ele tem que caminhar junto. Eu não estou lá para ditar normas, para prejudicar ninguém. Estou lá para cumprir o meu papel social e fazer um bom trabalho, né? Ouvindo os atores, o aluno, o professor, o ASB. E eu penso que assim tem que ser construído, né? O coletivo, o melhor, a gente fazer o melhor. Um assunto para finalizar, você pensa em reeleger? Não definida não, porque assim, penso, mas não saiu nada, né, não saiu nada, então assim, é um assunto que eu não discuti muito abertamente, por quê? Porque não saiu a legislação, vai ter eleição, né? Quando que são as eleições?
Olha, eu já estou há 3 anos, né? Então, o meu mandato foi prorrogado por mais 6 meses. Ah, legal. Então, eu creio que até dezembro eu estou diretor. Depois, né? Se a comunidade vai escolher. Então, eu sou, né? Eu tô tranquilo. Porque se a comunidade aprovar a minha indicação, ok. Se a comunidade não aprovar, né? Isso aí, eu não estou lá assim, as pessoas me conhecem desde o primeiro dia que eu assumi, né? Eu tenho a minha postura, então as pessoas vão ver. Verdade. E vão analisar e vão ver o que é melhor para a escola. Mas assim, pretendo. Que massa. Eu gostaria, né? Se a comunidade quiser, eu penso em ficar mais um mandato. Mas assim, o futuro a Deus pertence. No caso, só para... por exemplo, você não ganhou. Você vai para vice ou você deixa de exercer e vai voltar a exercer os cargos que você já eu tem? retorno para minha função, né? Eu sou lotado lá na escola, nas minhas 2 funções, eu retomo meu cargo de professor. Ah, bacana, entendi. E assim, eu penso também que o poder tem que ser alternado. Sim. Eu acho que isso é bacana, né? Então eu penso assim que outras pessoas também podem chegar, podem ser diretores, assim como eu cheguei lá sem muita experiência, eu fui adquirindo com o passar do tempo. E é um cargo assim eletivo, né? A pessoa faz a certificação e ela tem direito de se candidatar, o servidor tem direito, né? E a escola, ela é pública. A escola é pública, nós temos que cuidar dela, né? Nós precisamos cuidar E a escola pública, ela é acessível. Eu incentivo muitos alunos a cuidarem da escola, o Marcos sabe disso. Porque não é só porque é pública eu tenho que descuidar, eu tenho que sujar, não. Eu tenho que fazer o melhor por ela, né? Eu pertenço à comunidade e eu faço parte ali desse meio. Um dos grandes problemas da escola pública é o tapete de chiclete no chão. Eu não sei se lá no Polivalente tem. Mas na Maria de Luca... Cara, na Maria de Luca, cara, tinha um porcelanato de chiclete. Era aquele negócio liso, assim, cara. E era tudo chiclete. Era incrível, cara. Eu não sei como que foi... Como que a galera conseguiu fazer aquilo? Aí quando vem pra tirar, fica aquela coisa horrorosa, né? Nem na carteira tá tendo mais o Polivalente. Diminuiu bastante. Hoje em dia não deve ter tanto mais não, né? Isso vai muito da visão crítica dos alunos. Eu penso que ali na escola a gente tem, né? Eu penso que não é determinar, mas orientar, conversar. Então isso, o aluno tá tendo uma visão melhor em relação a isso, né? O Lisiar fez um negócio uma vez, o Lisiar é foda, mas ele chegou assim... Todo mundo chupou chiclete, ele não gosta de chupar chiclete na aula dele, porque ele sabe que a pessoa vai colocar debaixo da cadeira. Despretensiosamente, cara, ele chegou... Pessoal, vou pedir um favor pra vocês. Passa a mão debaixo da mesa de vocês e eu vou fazer um favor. Sabe o que é isso? É chiclete. Então não cola o chiclete debaixo da mesa, que não vai ficar desse jeito. Mas aí ele colocava uma pressão psicológica ali no pessoal, e ninguém colava chiclete para a mesa. E lá na escola, assim, eu não comentei, uma área que eu gosto muito e que eu abraço a causa é a educação especial, né? Sua sala tem alguém que é de educação especial? Não, né? A Maria 14. Angélica, não. Não, a 14 tem a 16. 14 tem 16 tem o Yarley, né? Isso. Que é nosso aluno desde o 6º ano. Ele estudou comigo no 6º ano. E o Matheus também estudou com você no 8º? Não, nenhum dos anos, mas conheço muito. Isso, é um aluno muito bom. Então, assim, a educação especial, ela, né, a inclusão, ela precisa de fato ocorrer na escola. Então, a gente trabalha muito isso lá no Polivalente. Inclusive, nós estamos construindo a sala de recursos na escola. Nós vamos ter um espaço para atender mais o aluno da educação especial no contraturno. Né? Porque muitos alunos vão para a Peroarte, que funciona na PAI, ou na Maria de Luca tem a sala de recurso. E nós vamos ter lá na escola. É um dos meus projetos, né? A gente está em fase de construção. E o laboratório de informática também. Nós recebemos agora 46 computadores novos que chegaram para a escola. E nós vamos, assim que a sala estiver pronta, nós vamos montar o laboratório de informática, né? E a gente está melhorando. Nós vamos trocar os quadros, né? Nós vamos trocar todos os quadros. Nós vamos usar o quadro de vidro, de pincel. Massa, cara. É um projeto da escola, né? Que bom. A gente está com essa visão aí para esse ano ainda culminar aí a fazer esses projetos. É isso aí. Aqui, foi um prazer te ter aqui, não acabou ainda não. A gente só prazer foi meu, gostei muito. Que bom. Ó, quem mandou merenda para nós, Marquinho? Esperar só a Sara abrir aqui, porque a gente sempre esquece, pessoal. Eu nem vou cortar essa parte, não. Abre aí, só para facilitar. Eu sou cliente também deles. Do Vegas? Sou. A gente sempre esquece que tem que postar no Instagram também. Convidado do Minuto Jovem. Eu compro, não. E o bacana, entrega, né? O pacote é muito bacana, eu gosto. A decoração, né? Eu gosto da decoração deles, do jeito que vem. Segurar aqui. Muito bacana. O motoboy é muito atencioso, eu só peço lá. Gosto muito. Ó.
Convidado, apoia o Vegas. Convidado, Minuto Jovem, é muito bem tratado. E quem mandou a merenda pra nós hoje... Vegas Burger. E esse aqui eu vou dar pro diretor. Muito obrigado. Olha, gente, Vegas Burger tem um dos melhores hambúrgueres artesanais de Manhuaçu. Olha o capricho deles. O atendimento... Olha a embalagem. Nossa, tem um adesivo Ótimo, aqui. não, muito bacana. Vou tirar o adesivo aqui. Vem ó. numa caixa junto com isso aqui. O pacote é muito bacana, né? Muito bacana. Molho que não pode faltar. Olha Isso. só que lanche. Esse aqui é do Marquinhos, tá no... Meu Deus. Olha só. É muito saboroso. Gente, olha que lanche sensacional. Marquinhos, esse aqui é seu. Não encostei nele, tá? Amém. Gente, tá com fome? Quer merendar? Cara, Vegas Burger. Agora. Tem o QR Code na tela, WhatsApp não, né? O Instagram na descrição. Pede aí, fala que foi pelo Minuto Jovem, que é o mais importante você falar isso aí, tá Peçam bom? muito lá no Vegas. Você gosta de Vegas? Gosta? Gosto, aprovo. Sou isso. cliente. Hoje tem delícias da Cleides, não, Marquinhos? Hoje não tem. Não tem delícias da Cleides hoje. Bom, e os nossos patrocinadores aqui? Tinalto Tintas é patrocinador aqui do Minuto Jovem. Quer qualquer coisa na área da pintura? É Tinalto Tintas. Vai tirar carteira? Autoescola Shekinah. Tá com dificuldade no curso de legislação? Autoescolaonline.net. Aprovação garantida em 15 minutos por dia de estudo. Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, se torne um membro aqui. Cara, prazerzaço te conhecer. Eu que agradeço. De ter aqui. Conta com a gente com o que você Fala as precisar. redes sociais dele também. Se a galera a quiser galera te acompanhar as acha. coisas da escola, como é que a pessoa faz? O Instagram da escola, né? É Polivalente Manhuaçu. Legal. E a minha Alessandro Cunha. Legal. Sigam muito. Sigam muito lá e Sigam o Minuto Jovem, Matheus comenta Sarail. aqui, você que é do Polivalente. Siga a página tá do Polivalente, Isso. Instagram. Lá. Se você está Facebook. assistindo e é do Polivalente, comenta aqui quem do Polivalente vocês gostariam de ver aqui, os professores e tudo mais. Comenta aí. E valeu. Hashtag quando é que você vai vir no Complexo do MT? Complexo do MT. Um abraço pros alunos de lá, né? São excelentes. Eu gosto muito. Os nossos alunos, né, Marcos? Eu Todos mando são. um abraço para todos, a nossa comunidade escolar, né? E os 50 anos, quem somos nós que estamos, né? Todo mundo que passou, que está lá, faz parte da história. Nós estamos felizes e gratos. Isso aí. Muito bom. Valeu, Valeu, pessoal. galera. Até a próxima.